Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, José Álvaro Campos Vieira. Nós estamos conversando sobre o sem religião e a possibilidade, sim ou não, de uma espiritualidade não religiosa. Álvaro, quais são as características sociais, econômicas, culturais desse contingente sem religião? Aí você pesquisou dados do IBGE, acho que essa pesquisa Valores e Religião parece que também ajudou você a formar um perfil. Olha, é interessante a gente ver que, analisando os dados do IBGE, do último censo, por exemplo, 2010, né? Interessante a gente ver que o fenómeno dos sem religião é predominante nas classes menos favorecidas, né? Então, nos indivíduos que não têm renda, até aqueles que ganham um salário mínimo, é nesses indivíduos em que nós encontramos mais pessoas sem religião. Um outro dado interessante também é a questão de faixa etária, por exemplo. O fenómeno incide mais, é mais vivo nas pessoas entre os 15 e 39 anos. Ou seja, penso eu, o fenómeno é mais latente nas pessoas que estão construindo os alicerces da própria vida, né? Ou estão estudando, se formando, ou já estão no campo profissional, ou em busca de profissão, ou no campo profissional, né? Está tendo as chamadas novas gerações, dos 15 aos 39 anos, é onde tem mais sem religião. Por exemplo, outra coisa interessante que os dados nos revelam é a questão de raça, né? Por exemplo, falando agora em termos percentuais, né? Nós encontramos um percentual mais alto de brancos na população brasileira e um percentual menor de brancos no grupo dos sem religião. Em contrapartida, o percentual de pardos e negros no grupo dos sem religião é mais alto do que o percentual da população brasileira. Ou seja, é um fenómeno que parece que atrai mais indivíduos pardos e negros. Interessante, não é? Sim, sim. E outro dado também é a questão de os sem religião por lugar geográfico, não é? Os dados mostram que o sul do Brasil é a região que tem menos sem religião. O sudeste é a região que tem mais sem religião. O centro-oeste, norte e nordeste, os percentuais se aproximam aos percentuais da população brasileira, não é? Mas quando a gente analisa assim, por exemplo, os municípios de cada estado, a gente percebe que o fenómeno não se reduz às grandes metrópoles, às grandes cidades, não. Tem-se religião em tudo que é povoado pelo Brasil lá fora, não é? Então é um fenómeno disseminado pelo Brasil, né? Não é só um fenómeno só urbano, não. Sim. Bom, você dizia no primeiro bloco que uma boa parte desse contingente sem religião, mais de 95% desse grupo, diz acreditar em Deus, né? É possível pensar uma espiritualidade, ou até a crença em Deus, uma espiritualidade não religiosa? Como é que nós poderíamos, né, pensar essa questão? Flávio, essa foi uma questão que eu pensei bastante no meu trabalho, não é? De mestrado, não é? E me custou chegar à conclusão de que realmente nós estamos caminhando por uma espiritualidade sem religião e até sem deuses, como Maria Corbi, o espanhol, fala, não é? O que é que me levou a chegar a essa conclusão, não é? Por exemplo, quando o conceito de Deus ou a crença de Deus são controlados pela religião ou pela instituição, aí o conceito permanece. Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é o Salvador, tal. Só que nós sabemos que hoje a religião não é mais
vamos dizer, institucional. A religião é agora mais individual. Agora são os indivíduos que controlam o conceito. Então, cada indivíduo é que reformula a imagem de Deus, tal. Então, se a gente pensar por aí, daqui vamos chegar a um ponto que, quem é Deus? Não existe mais um conceito único. Existem conceitos de indivíduos. Então, o conceito de Deus será cada vez mais ambíguo, mais vazio, mais vago, não é? E, além disso, também, por exemplo, à medida que as ciências vão desvelando a vida e o mistério do universo, também o que a ciência vai falando a partir dessas descobertas, o Deus que as religiões mantêm vai parecendo um Deus sem sentido, não é? Porque o que a ciência vai dizendo sobre a vida e sobre o universo, o Deus que as religiões vão falando, ou vêm mantendo assim ao longo da história, é um Deus que não tem muito sentido, não entra em comunhão com as descobertas da ciência. Então, diante disso e diante de um conceito de uma crença que são reformulados por indivíduos, não é mais pela instituição, eu acredito que, seguindo nessa dinâmica, estamos caminhando para uma espiritualidade sem religião e sem deuses. Quem é Deus? Não vamos saber, porque vai se reduzir aquilo que uma pessoa diz. Aquilo que os indivíduos dizem, não é? Sei. É. Bom, o Marià Corbí é um catalão, né? Ele dirige o Centro de Estudos de Tradições e Sabedorias, né? Na cidade de Barcelona. No horizonte do Marià Corbí, que já esteve no Brasil algumas vezes, esteve em Goiânia, esteve em Belo Horizonte, na PUC Minas também, o que é que ele pensa, né? O que nós poderíamos falar a partir dele sobre o que vem a ser essa espiritualidade não religiosa? Pois é, o Marià Corbí, ele se inquietou assim, na pesquisa dele. O ponto de partida é a crise de sentido que as sociedades atravessam hoje, né? Crise de valor e de sentido, né? Então, a grande pergunta que ele faz é: nós, para responder a essa crise, temos que saber como é que são construídos os valores humanos. Então, ele procura construir uma teoria sobre o valor humano, como é que o valor humano é construído, né? E ele analisa, por exemplo, os mitos das sociedades pré-industriais. E ele percebe que, por exemplo, nessa análise, ele deduz que religião é um fenómeno próprio e construído nas sociedades pré-industriais. De que religião é que nós estamos falando? Religião enquanto sistema de crenças, sistema de crenças essas fundamentadas em textos sagrados, em ritos e em mitos, e esse sistema funciona para os indivíduos e para a coletividade como um programa de vida. Para Marià Corbí, nas sociedades atuais de conhecimento, em que são sociedades de mudanças permanentes, hoje qual é a crença que se sustenta por muito tempo? Nenhuma. Então, nessa dinâmica cultural incessante de inovação, Marià Corbí diz assim: a religião, da forma como nós entendemos, como um sistema de crenças, nas sociedades não tem lugar. Porque as crenças se diluem à medida que essas mudanças vão acontecendo. Então, nessa perspectiva, é que vem a espiritualidade não religiosa. Uma espiritualidade sem crenças. Nas sociedades atuais desenvolvidas, que é uma sociedade em que nem crença alguma se sustenta, a espiritualidade terá que ser uma espiritualidade sem crenças, não é? E o que poderia ser uma espiritualidade sem crenças? Ela também não fica no espaço assim, algo muito difuso? Boa pergunta. Vou falar a partir de Marià Corbí, não é? Para ele, a espiritualidade sem crenças é uma espiritualidade cultivada a partir do conhecimento silencioso. E aí parece que a coisa dificulta mais o entendimento, não é? O que é o conhecimento silencioso? Segundo Marià Corbí,
o homem tem um duplo acesso à realidade. Por exemplo, eu me relaciono com a realidade a partir da minha condição de necessidades, eu sou um ser de necessidades, mas o homem também tem um acesso a uma dimensão, a uma outra dimensão dessa mesma realidade, que é, o Maria Jacobi chama de absoluto, não é? De absoluto. Nessa dimensão, nessa relação... Ele não pensa o absoluto como algo separado, né? Não. Para Maria Jacobi, o absoluto não é um outro. Não é, por exemplo, um criador fora, um Deus fora, não. Absoluto é tudo o que existe. Não é? Nós, nessa relação, a partir da nossa condição de ser de necessidades, nós construímos muitas modelações sobre a realidade. Modelações, não é? Então, através do conhecimento silencioso, ou seja, silenciando a nossa condição necessitada, não é negando que nós somos, enquanto humanos, nós vivemos sempre nessa relação dual com a realidade. Mas só que essas modelações é uma relação dual com a realidade. São modelações dualistas. Maria Jacobi diz, nós temos que silenciar essas modelações, essas crenças, para adentrar no absoluto, na dimensão absoluta da realidade. Aí é que nós podemos compreender, de forma breve, não é, sobre a espiritualidade sem crenças. Não é? Bom, para concluir, vou dizer duas coisas. Diga. Primeiro, quem quiser aprofundar esse tema pode acessar a sua dissertação de mestrado, que vai ficar na página do programa que nós vamos anunciar daqui a pouco, né? E vou te deixar já o convite para você voltar aqui para falar mais sobre o tema que você pesquisa, já desejando muito sucesso na realização do seu doutorado, que é um caminho mais que natural, né, para quem fez uma pesquisa tão qualificada como a que você fez no mestrado em Ciências da Religião. Muito obrigado. Estou esperando sua volta aqui. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os cursos de especialização em mestrado oferecidos pelo programa e acessar a dissertação de mestrado do Álvaro, que eu acabei de dizer, você pode acessar então www.pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.